O sábado não é mais o dia santo, não é um dia santo, porque todos são santos, né? Todos, e devem ser consagrados, mas o sábado não é mais o dia santo, não é mais o dia abençoado, o dia santificado para a igreja, levando em conta que a igreja ela é formada pela união, porque segundo o apóstolo Paulo, a barreira foi desfeita, né, de separação, e uniu agora gentil e judeu. Então o sábado não é mais o dia santo, não é para a igreja e nem é mais para Israel. E eu vou te mostrar pelas escrituras que a questão é mais ampla do que alguns pensam. Alguns ou muitos dizem que não guarda mais o sábado, ou que não se deve mais guardar o sábado. Estou olhando aqui já, que nós vamos vir aqui para os slides, que não se deve mais guardar porque o sábado fazia parte da lei, e se a lei passou e nós estamos agora debaixo da graça, não devemos mais guardar por essa razão. Mas eu vou te mostrar que essa não é a razão. A razão é mais ampla e é explicada lá no Gênesis. Por quê? Porque se você for explicar a partir desse ponto que o sábado não é mais para ser guardado ou não deve ser guardado porque fazia parte da lei, nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, eu vou te mostrar aqui a menção de sábado, de guarda de sábado antes da lei. Então, alguém que diz eu não guardo mais o sábado porque o sábado fazia parte da lei, o sábado é anterior à lei. Se você não sabe disso, acompanhe comigo. Eu vou colocar aqui a linha do tempo para você e eu quero te trazer agora para o slide aqui que nós vamos ver um estudo aqui no slide, e tá aí, já vou colocar aqui, fazer aqui o giro, tá aí o nosso tema, né? Eu vou ficar aqui no cantinho te acompanhando. Pode fazer pergunta, mas espera um pouco, né? Que quem sabe a tua pergunta agora vai ser respondida depois. Mas anota, não custa nada anotar. Nós não somos daquele que não aceitamos o contraditório, vamos dizer assim, um argumento firme, seguro nas escrituras. Nós ainda aceitamos, né? Nós queremos aprender, mas nós temos convicção disso e por isso nós vamos expor as razões, porque temos segurança nas escrituras de que o sábado não é mais o dia santo. Não é só questão de lei. Olha lá, no slide eu vou te mostrar aqui a linha do tempo. O cursor vai ficar meio doido aqui, porque meu mouse não está muito bom, tá bom? A linha do tempo aí, ó. Então, para aqueles que dizem que não guardam o sábado, tá aqui, ó. Porque não é mais o dia santo, né? Porque era da lei e a lei passou. Então tá aqui, ó. Então a gente não guarda mais o sábado, aí o slide, ó. Porque estamos debaixo da graça e não se deve mais guardar o sábado, porque o sábado foi dado na lei, agora nós estamos na graça, que é a cruz de Cristo, né? Mas a questão é mais ampla, como eu vou te mostrar. Por exemplo, ó, em Êxodo, a lei foi dada em Êxodo 20, ó, aí do cursor do mouse, ó. Mas em Êxodo 16 já se vê menção do sábado. Olha o que Moisés vai dizer aqui. Claro que Moisés aqui está dizendo por causa que o Senhor o manda dizer. Que a gente costuma dizer lei de Moisés, mas a lei de Deus. Moisés foi o mediador da antiga aliança, né? Então, ó, então disse Moisés, comei-o, aqui se referindo ao maná, quando o maná foi dado. Na caminhada, né? Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colherás, mas ao 7º dia é o sábado. Veja que o próprio Deus chama o 7º dia de sábado. Já me perguntaram isso. É 7º dia ou sábado? É a mesma coisa, né? Nele não haverá. Então tá aqui, ó. Na linha do tempo, ó, se você não guarda mais porque você está debaixo agora da graça e o sábado era da lei, está aqui a própria Bíblia mostrando que o sábado é anterior à lei. E há uma menção dele também, né, em Êxodo 12, naquele episódio quando Deus está preparando o povo para comer o cordeiro no Egito, antes do povo sair do Egito, né, que o anjo da morte ia passar lá, não como forma de mandamento, no sentido aqui bem claro, né, hoje é o 7º dia, mas há uma menção lá do primeiro dia, né, que iria começar até o 7º dia, que deveria ser consagrado, mas já há uma menção. Mas o texto mesmo, que se explica a razão do sábado não ser mais o dia santo, não é nenhum desses, é esse aqui, ó, porque o sábado é mencionado muito antes de Êxodo, lá no Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Só que lembrando bem rápido,
que Deus conclui tudo no capítulo 2, é claro. Na verdade, o capítulo 1, ele conclui em 6 dias, né, toda a criação. No 6º dia ele cria o homem e começa assim o capítulo 2 de Gênesis, já falando que Deus concluiu tudo, criou todas as hortas e tal. O versículo 2 e 3, olha lá, ó, que é o que está dentro do nosso assunto. Ó. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Toda a criação, né? A terra era um caos, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E disse Deus, aí ele começa, né? A terra era sem forma, vazia, havia trevas e só água, né? Então vamos lá, olha o versículo 3, ó, Gênesis 2, versículo 2, agora o versículo 3. Ó. E abençoou Deus o dia 7º, olha onde começa. E o santificou, separou, tornou ele especial, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Dá para ler aí, apesar de umas marcas aí do slide, né? Por que que ele abençoa e santifica? Porque nele ele descansou de toda a sua obra, que criara e fizera. Bom, e agora? Olha aí, ó, o sábado é anterior à lei, olha onde ele é citado, ó, por tudo que ele já vinha, já era citado, né? E tem essas citações claras aqui, a partir daqui até aqui a gente não vê citação. Então, por que os cristãos não guardam, se é anterior? E aí você, de repente, que dizia, ou que já ouviu alguém dizer, não guarda o sábado, porque o sábado é da lei de Moisés, ó, mas o sábado é anterior ao Gênesis. É para toda a humanidade. Então, e aí? O que você me diria, né? Me diga alguma coisa aí, o que você pensa disso, né? Então, vamos lá. Então, surgem 2 perguntas, né? A primeira, né? Por que o cristão não guarda o sábado? Haja vista ele ser anterior. Te mostrei a linha do tempo. A segunda, e mais ainda, por que o sábado não é mais o dia santo, que é o nosso tema? Nem para a igreja, nem para Israel. Falei que a igreja, ela é a união desses povos, né? Que Deus pegou os gentios e judeus, né, e chamou e tornou só um, né, rompeu as barreiras, e agora nasce esse terceiro povo na Bíblia, chamado igreja. Então, por que o sábado não é mais o dia santo? Não é para a igreja e também não é para Israel, claro, né? Então, nós vamos ver o texto aqui e analisar um pouco. Ó. Eu falei do Gênesis 2, o 1 é só a criação, criando. 2, ó, assim, dessa forma, a terra, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E aqui a gente já leu, né? E havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Olha o texto. Porque nesse dia, no sábado, que aqui é chamado dia 7º, descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus, a terra e os céus. Não é bom? Você está olhando aqui comigo, que eu vou te mostrar. Pelo slide, eu quero te pedir alguns minutos, porque algo tão complexo e profundo e importante, não pode ser assim 5, 10 minutos, né? Então vamos lá, ó. É sobre esse texto que eu estou aqui grifando todo o versículo, né, que nós vamos falar. Então, ó, só repetir aqui o versículo 3, ó. Abençoou o dia 7º e santificou. Então, ó, aqui eu só repeti a pergunta, porque o cristão não guarda o sábado, tendo em vista que Deus o abençoou e o santificou, mesmo antes de todo o pacto e aliança, ou seja, antes da lei lá de Moisés, Deus já tinha dito isso. Portanto, indicando que foi dado para toda a humanidade, não só para Israel, para toda a humanidade, a partir de Adão, né? Que foi o pai, o cabeça, o primeiro, né? Então, por que não se guarda? E aí vem a pergunta, por que não é mais o dia santo, conforme eu estou colocando? Então, olha a explicação. Após abençoar e santificar o sábado, Gênesis 2, 3, ó, o Senhor Deus já explicou a razão de assim fazer, de abençoar o sábado. Por quê? Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Está aqui o versículo, ó. A resposta aqui, por que ele abençoou e santificou? Porque nele ele descansou no sábado e toda a sua obra que Deus criara e fizera. O Senhor Deus, ao terminar, instituiu uma espécie de celebração, ao terminar sua criação.
pelo que havia feito, por haver acabado e feito tudo muito bom. Tá aí o texto, porque o mouse desaparece, né? Eu não sei mexer nisso aqui, certo? Então, ó, ele abençoa e santifica esse dia exatamente porque nesse dia ele concluiu, acabou, cessou e em seguida celebrou, celebrando, festejando, comemorando junto com tudo que havia criado, né? Conforme o texto, ó, abençoou e santificou porque nele descansou. Então ele abençoa e santifica esse dia exatamente porque nesse dia ele concluiu, ele acabou tudo que ele quis fazer, decidiu fazer, cessou. Em seguida, ele celebrou no dia 7º, no sábado, festejou, comemorou junto com tudo que havia criado. Vamos construindo devagar. O 7º dia, o sábado, é então separado para comemorar. Grave isso. Comemorar a obra criadora de Deus. O que era sem forma e vazio, se você olhar lá Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, o que era sem forma e vazio, agora está muito belo e cheio de vida. É dia de celebração àquele que fez tudo. Por isso que ele manda cessar todas as atividades, parar. Nesse dia não faça nem você, nem sua família, nem o seu animal, nem o seu empregado, servo, escravo, que naquele tempo existia, né? Lá na frente, quando Moisés deu a lei. Cessa tudo, porque é um dia separado para comemorar. Comemorar vem comemorar. Tem a ver com memória. Lembrar que o mundo que nós vivemos, a vida que vocês têm, tudo que há veio do nada. Ele veio de um caos e ele criou, transformou o caos em beleza. Nós vamos já falar. Então esse dia é dia de se parar para comemorar a obra da criação de Deus, que veio desse caos. Santificar o dia do Senhor é separá-lo dos outros dias. Abençoou e santificou. O que é santificar? Separar, distinguir, dando um especial valor a esse dia. Dedicando a Deus, e é isso que valoriza, porque não adianta separar para não fazer nada. Dedicando a Deus, celebrando a obra da criação. A primeira criação. Nós vamos já falar disso, a primeira criação. Dessa forma, o sábado se tornou o sinal da criação, da primeira criação lá de Adão, que Adão foi o cabeça. Nesse dia foi concluído tudo e celebrado. Portanto, deve ser santificado, lembrado, porque nele o homem deve lembrar do Criador de tudo e do seu Criador, do mundo que o ser humano habita e do próprio ser humano. Estas são as origens dos céus e da terra, o versículo 4, ele continua depois, aí nós estamos lendo no 3, né? Estas são as origens de tudo, a primeira criação que teve como primeiro homem, Adão. Olha esse texto aí, ó, 1 Coríntios 15, 45, vou começar agora a mostrar por que ele não é mais o dia santo. Ó. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente. O último Adão, que ele está se referindo a Cristo, se tornou espírito vivificante. Então, quando ele fala aqui que Cristo é o último Adão, nós vamos clarear, vou só dar logo uma geral, um resumo. Ele está falando de duas criações. A primeira, que teve como cabeça Adão, ela se perde, ela volta ao caos espiritual, não ao caos físico, né? Ela entrou num processo de degradação, porque foi tudo perfeito lá no Éden, lá no jardim, no Éden, a primeira criação, não havia pecado, tudo limpo, tudo puro, tudo perfeito. Após o pecado, entra imediatamente um caos espiritual, é gerado um caos espiritual, e a própria criação começa a entrar num estado de degradação, de destruição. Tanto é que você conhece o texto que diz que a própria criação, a natureza geme, né? Há textos que mostram a natureza contaminada pelo pecado de Adão. A primeira criação foi contaminada. E Deus vem e efetua uma nova criação, cujo pai, cujo cabeça, cujo primeiro é Cristo. Por isso que é chamado o último Adão, representando o pai da primeira e agora ele é o pai da última criação. Como primeira parte da primeira criação, ele colocou
o sábado como memorial. Parem aqui nesse dia, porque nesse dia Deus concluiu, descansou e santificou para comemorar, para festejar, para celebrar a sua criação, a primeira. Mas agora, quem é nascido de novo, ele é um ser criado, e agora ele é uma nova criatura. Portanto, o sábado faz parte, ele é o dia comemorativo, santo, separado, distinguido para os da primeira criação. Mas nós agora somos a criação de Cristo, do último Adão. É por isso a razão, e vou te mostrar nas Escrituras, porque que no Novo Testamento, a começar dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todas as cartas apostólicas, né, até o Apocalipse, você vai ver a pobreza, a escassez, eu vou até mais adiante, a inexistência de mandamentos com relação ao sábado. Porque o sábado é o dia. Eu estou adiantando, eu vou mostrar tudo isso aqui para clarear mais. Que era o memorial da primeira criação. E nós vamos te mostrar aqui. Então, Deus, olhe para cá, é o Criador por excelência. E só a título de informação, quando começa Gênesis 1, você vai ver Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Deus não criou a terra assim. Isaías diz isso, que Deus não criou ela para ser um caos e tal, e tal. Por quê? Que nós encontramos ela desse jeito. Porque houve uma terra original antes dessa terra física aqui. Essa terra de Adão, do Gênesis 1, houve uma terra que a gente vai chamar aqui, questão didática, de terra original. Aquela criação de Adão, que Deus foi dizendo, haja isso, haja aquilo, vamos chamar de primeira criação. Então, o Deus é o Criador por excelência. Ele é o supremo Criador de todas as coisas. Temos bases bíblicas para afirmar que essa nossa criação aqui, de Cristo, a nova, a igreja, é a última e também a terceira criação. O plano perfeito de Deus guardado desde antes da fundação do mundo. Eu vou voltar aqui no slide só para você ver esse texto aqui. Olha esse texto aqui, ó. Por isso que Adão é chamado primeiro homem, Adão, e o último Adão, Cristo, porque é a terceira e última, ok? Então vamos lá, ó. Então olha as criações de Deus. Deus efetuou três, né? Vemos na Bíblia três criações, vamos dizer assim, né? A primeira foi a terra original, que nós sabemos que é a terra de Lúcifer, que houve o pecado, e a prova é que existiu isso mesmo antes lá do Gênesis 1, do capítulo 1 de Gênesis, é que logo no capítulo 2, né, o homem está lá, Deus tira a mulher da costela de Adão e tudo. Quando chega no capítulo 3, aparece um ser caído, o pecado já existia, né? E vem um ser que é Satanás, incorpora ali numa serpente. Então, de onde ele veio? O pecado? Claro que não é registrado em Gênesis 1, nem 2. E ele aparece no Gênesis 3 já tentando a mulher e derruba. E a mulher dá para o marido e ambos caem e entra o caos. Então, houve o pecado numa era anterior. Lá na terra original, tem textos fartos. Eu chamo de fartos, porque tem Ezequiel 28. Eu vou trazer esse estudo, me cobre se você se interessar. Eu já ministrei aqui na igreja, vou trazer aqui esse entendimento, essa teoria, né, com base em textos bíblicos. Ezequiel 28, Isaías 14, quando ele diz assim, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, afirmarei meu trono. Então, a terra original de Lúcifer, ele cai, era um querubim ungido, né, e ele cai, ele é expulso do céu, e tem vários textos, né. E aí, quando começa a Gênesis, a primeira, que a gente vai chamar sempre de primeira criação, questão didática, que é criação, a Bíblia chama de criação, né, o primeiro Adão e o último Adão. Então, a primeira criação, que teve como pai Adão, está aqui, ó, e a última criação, como pai Cristo, né, o primeiro, está aqui, é chamado de última criação, a terceira e última, né. Então, isso é só um resumo para você ver como há a questão do sábado não ser mais santo, está relacionado à criação, não à lei de Moisés, né? A lei de Moisés, ele foi apenas inserido, vamos dizer assim, oficializado ali na lei, né? Regulamentado, né? Foi fazer parte ali do direito positivo, material, não sei como é, a linguagem jurídica, escrito na pedra lá, né? Mas já existia desde o Gênesis. Então tá aí, ó, Gênesis capítulo 2, versículos 3 e 4, só para você ficar lembrando, ó. Então, olha lá, ó, logo após falar a razão de abençoar e santificar o sábado, estou aqui na primeira criação,
quando o sábado foi instituído, santificado, abençoado. Logo após falar a razão de abençoar e santificar o sábado, a Bíblia fala que foi esse o dia da criação da terra e dos céus, né? Olha lá, vou só voltar aqui para você ver aqui, ó. Desculpa, olha, ó. Estas são, ó, o ponteiro do mouse, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Então, a Bíblia fala que foi esse o dia da criação. A criação não foi efetuada só num dia, a gente sabe que foram 6 dias, né? Para concluir tudo. Mas o texto faz referência ao dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. O sábado faz referência, leia aí, à criação, ao dia em que o Senhor criou tudo. Nele lembramos a criação, no sábado lembramos a criação, o ato miraculoso e grandioso de Deus de transformar o caos em beleza. Lembra de Gênesis 1, versículo 2, é um caos. E teve como coroa da criação o primeiro homem, né? O homem. E o primeiro homem foi Adão. E depois Deus dá a sua esposa, né? Veja que quando Deus ordena o sábado, em Êxodo 20, e o inclui nos 10 mandamentos, nas 2 tábuas de pedra, que foram quebradas e lavradas, e aí Moisés quebrou e depois foram substituídas, Deus explica a razão de santificar o sábado. Ele diz por que o sábado é santo. Olha o texto lá, Êxodo 20, a lei, né? Olha lá, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembrar. Por que lembrar? O sábado tem a ver com o memorial da criação, da primeira criação. 6 dias vocês vão trabalhar e farás toda a tua obra. Mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Tua responsabilidade ali dentro do que é teu, ninguém vai fazer nada. Porque em 6 dias ele vai explicar a razão. Por que tu vai fazer assim? Por que é para fazer assim? Porque em 6 dias, olha lá, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o dia do sábado e o santificou, memorial da primeira criação. Mas a primeira criação, olha aí, se tornou caos. Voltou a ser um caos agora espiritual, mas fisicamente tudo que foi criado, lá na primeira, quando ele criou a terra original, que era lá de Lúcifer, foi um caos total, destruição da terra, tudo, não tinha mais nada, não tinha vida, só trevas, águas e o Espírito pairava, aquilo é profundo. Um dia eu vou trazer isso aqui para vocês, tá? E me acompanham de longe aqui na igreja, estão me acompanhando de perto. Então, a terra original, agora, quando ele cria ali com Adão, né, e Adão peca, se torna um caos espiritual a terra, né? E nós vemos isso, não precisa ser nenhum doutor, um erudito para entender que há um caos espiritual na terra. Mas, fisicamente, né, a questão de estrutura física entrou no processo de degradação. Ele não morreu fisicamente na hora, veio morrer depois. A morte entrou, o envelhecimento, a corrupção de todo jeito, né? E ela se torna um caos espiritual, porque quando ele come o fruto, quando ele peca, ele morre na hora espiritualmente, né? O caos entrou. Então, ó, olha esse texto aqui, ó. Eu estava falando aqui da criação, né? Então, olha esse texto, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, toda a raça humana. O Adão, o pai, pecou, a morte passou a todos, né? Olha a explicação. A primeira criação foi manchada e contaminada pelo pecado de Adão. Isso é fato, está escrito aí, não só aí, vários textos. A criação, essa que teve o sábado como dia especial, como símbolo maior de sua conclusão, e teve Adão como o primeiro homem, mergulhou novamente no caos. Deus em Cristo efetuou uma nova criação, superior, mais perfeita, onde o sábado, o símbolo maior da primeira criação, não é mais posto como dia especial. Pois a segunda criação, em Cristo, a última, né? No caso aqui, é uma criação puramente espiritual, não mais física, nem temporal. Vou explicar essa questão temporal, porque o sábado era em 6 dias, para-se num.
A de Cristo é espiritual, por isso que ele não aparece na nova aliança. E nós vamos ver porque ele é espiritual. Onde está agora o nosso descanso? Olha lá, ó. Repetir aqui o versículo, né? Só repetindo para a gente memorizar. Assim está escrito, né? Está escrito também. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, eu quero focar esse tempo só para você ver como essas expressões, primeiro homem, Adão, último Adão, representa duas criações. Adão foi o primeiro, foi dada a ele a primeira criação. Deus entregou para ele, sujeita a terra, sujeitem para ele e sua esposa a terra, dominai-a, multipliquem-se, sejam fecundos, né? Foi dada a eles, ao filho dos homens, a primeira criação. A segunda, da mesma forma como para Adão, a segunda para Cristo, né? Então, olha lá, ó. Adão e Cristo são os cabeças de suas respectivas famílias. Isso quem diz é Shedd, Russell Shedd, naqueles comentários da Mais Word. Em Adão reinou o pecado, em Cristo a graça. Em Adão reinou a morte, em Cristo a vida, a nova criação, né? Adão foi feito o primeiro homem da primeira criação, estou repetindo. Cristo, o primeiro homem, o primeiro da nova criação, da qual nós fazemos parte. Somos nova criatura. Na primeira criação, todos morrem em Adão. Na última criação, no último Adão, que é Cristo, a nova, todos são vivificados. Cristo é o último Adão, ou seja, o primeiro da última criação. Por isso é que não vemos mandamento na nova criação com relação a um dia em 7. Porque esse sétimo dia, o sábado, foi dado para memorial, se parar tudo da primeira criação. Mas Deus efetuou uma nova. E agora existe outro memorial. É isso que é preciso entender, e era o que Paulo queria que todos insistissem. Ele fala e diz para a igreja da Galácia, ele fica triste por ver que alguns queriam voltar a guardar dia. Ou seja, fazendo referência a memoriais da antiga criação, quando eles eram nova criatura. Veja esse texto aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pela ressurreição. Porque quando ele ressuscita, ele gera nova vida. Porque também ele morreu por nossos pecados e nós nos identificamos com ele na sua morte, para com ele ressuscitarmos para uma nova vida. E Deus, que nós havíamos sido criados em Adão e, portanto, mortos em Adão, agora ele nos dá vida, Deus efetua uma nova criação em Cristo. Portanto, o sábado, que era memorial daquela primeira criação, que Deus tirou a terra do caos, né, da coisa sem forma e vazia, e tornou uma glória, beleza, mas ela se torna um caos. Então o sábado era um memorial daquela primeira criação. Agora há uma nova criação em Cristo que tem outro memorial e não aquele. Nós somos nascidos de novo. Imagina só, quando você nasce, nós nascemos porque nascemos essa vida aqui. É interessante até o texto que, quando Jesus fala em nascer de novo para Nicodemos, era para ter trazido aqui para você analisar como é interessante. Quando Jesus fala em nascer de novo para Nicodemos, Nicodemos diz: Senhor, mas como é que eu sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí, que Jesus tinha dito, quem não nascer de novo não pode ver o reino, né? O reino de Deus. Aí ele diz: como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Aí Jesus disse: Nicodemos, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, não pode fazer parte desse reino, esse reino de Deus. Então, quando ele fala nascer da água e do Espírito, ele está falando de dois nascimentos, de duas criações. Sei que água na Bíblia, alguém vai dizer assim: pastor, ali eu pensei que era batismo. Água, palavra, claro que é a palavra, fomos gerados pela palavra da verdade, né? Mas quando Jesus está falando ali com Nicodemos, ele está dizendo: Nicodemos,
Para nascer, para entrar no reino é necessário. Alguém nasceu, você nasceu da água. Tudo era água, pode olhar. Analise esse texto depois, vai mais profundo, vamos pesquisar as escrituras. Tudo era água e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tudo veio da água. Era só água, não tinha nada, não tinha nem divisão de água. Se você analisar o versículo 9 de Gênesis 1, você vai ver que ele fez separação entre as águas de baixo e a água de cima. Era só água. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele faz separação das águas de baixo e água de cima, e depois faz separação das águas de baixo, e faz nascer entre elas porção seca chamada terra, né? Então, Jesus diz para Nicodemo, é necessário nascer da água e do Espírito. O antigo nascimento, a gente nasceu, agora é do Espírito. É necessário um novo nascimento para entrar no reino. E o antigo nascimento, o da água, a primeira criação cujo pai era Adão, tinha o seu simbolismo máximo, seu símbolo máximo, seu memorial, que era o sábado. E agora nós temos um novo memorial, nós vamos já falar sobre isso aqui, porque somos uma nova criatura, fomos feitos novamente, nos moldes daquele, é nova criatura, não é mais o velho homem, é uma nova criatura e não tem mais o sábado como dia santo, porque Deus não instituiu na nova criação. Procure na nova aliança, você não vai ver. Então vamos lá, continuando. Ó. Ele nos gerou de novo, Pedro diz lá, né? O que é gerar? Olha no original, esse aqui é o dicionáriozinho de Strong, se você tem a sua Bíblia mais hoje instalada. Gerar do ventre, dar nascimento. Nascemos de novo. Por isso Jesus disse para Nicodemos, e existe farturas de texto que fala do novo nascimento, da nova criatura. E aí, desculpa. E é a razão de você não ver menção de sábado. E nós vamos já ver aqui por que não tem. Que se é tão importante, se é tão, vamos dizer assim, não se pode deixar de guardar, por que não tem isso na nova aliança? Vamos já ver isso aí com calma. Ó. Outro texto sobre a nova criação, a nova geração. Ó. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago, né? Para que fôssemos com primícias de suas criaturas. Ó, as criaturas lá, as primeiras da primeira criação, e somos agora as primícias das suas criaturas dessa nova criação, que não tem um sábado, como estou repetindo toda hora, como o dia santo. Porque ele diz lá várias vezes, por que santificar o sábado? Porque nele Deus descansou daquelas obras, daquela lá. Então, olha lá, ó. Efésios 4, 22 em diante, ó. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, aquele homem lá de Adão, aquela antiga criação, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, olha lá, ó, em verdadeira justiça e santidade. Há uma nova criação de Deus, a terceira e última, cujo pai é Cristo, né? Tá ali, ó, separando aí, ó. O dia santo, preste atenção, o dia santo consagrado, separado de descanso na primeira criação era temporal. Falei que eu ia explicar. Estava relacionado a um dia em 7. Na segunda criação, em Cristo, a última, que ele nos gerou de novo, é esse que é espiritual, não há dia especial. Pois não é temporal, mas ela é espiritual. É uma criação espiritual, o novo homem espiritual. Não há dia, porque é uma criação espiritual. Você entende agora por que Pedro fala isso? Ó? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha como é similar a antiga e a nova. Como era que Deus falava na antiga. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Para que é nascido de novo? Santificai a Cristo no vosso coração. Ela não é temporal, ela é espiritual. E é por isso que vem esses outros textos. Olha esse aqui, ó, sobre descanso. Ó. 6 dias trabalharás, faltou aqui, né? Se trabalhará. Porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que fizer algum trabalho vai morrer. Olha o que Jesus vai dizer na nova criação. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E em Cristo, ele vai dizer, em mim achareis descanso.
que é espiritual, não é temporal, né? Deus instituiu na terra, a humanidade segue já esse princípio, né? Dos homens não matarem os outros com carga de trabalho. Agora Deus organizou a sociedade, agora ele traz o descanso espiritual. A nova criação é espiritual. Volto a dizer, você não acha estranho alguém dar tanto valor ao sábado e o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo, o Filho de Deus, os apóstolos do Senhor não darem essa ênfase? Mas vamos continuar. Está aqui só repetindo, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Como Adão pecou lá, comeu o que não era para comer, havia uma ordem. Até que não pecou, porque não havia mandamento até Moisés, né? Moisés é que vai dar o mandamento lá, né? Mas Deus já dava alguns para Abraão, né? Deu lá antes da lei. Então, aí ele vai dizer, ó, que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual Adão é a figura daquele que havia de vir. Adão é uma figura. Se Adão é uma figura, o sábado não seria. Então vamos lá. Adão é colocado como figura. Deixa eu voltar aqui uma coisa aqui. A morte reinou desde Adão até Moisés. Não quer dizer que em Moisés a morte parou de reinar, não. Toda a vigência da lei de Moisés. A morte deixou de reinar em Cristo. Só em Cristo, ok? E ela ainda exerce algum tipo de força sobre a humanidade que está debaixo ainda da maldição do pecado. E só quando a igreja for arrebatada que ela obterá a sua vitória completa sobre a morte, ok? Só mostrando isso aqui para a gente entender isso aqui. Mas vamos falar de Adão. Adão, figura. Ó. Adão é colocado como figura daquele que havia de vir. Figura, quem era que havia de vir? Cristo. Figura no sentido de que ambos iniciam uma raça, uma criação. E por um deles o pecado entrou, Adão, e trouxe a morte, de mãos dadas a toda a humanidade, até sobre quem não pecou a sua semelhança, né? Quem não pecou desobedecendo diretamente o mandamento, mas todos morreram nele. Então ele é figura nesse sentido, não no sentido que Cristo não pecou, Cristo não caiu, não desobedeceu em nada, mas ele é figura nesse sentido, que ele foi o pai da primeira criação. E agora Cristo, ele é o pai de uma nova criação, e ele é o último Adão. E isso, essa figura, apontava para o último Adão, que é Cristo, que gerou uma nova raça, através do qual viria a justiça e a vida. Justiça e vida, Adão. Pecado e morte, Cristo, justiça e vida, né? Não só o sábado se tornou sombra, figura, e Paulo diz isso, mas também Adão, apontando para uma realidade futura, que é Cristo. Na primeira criação, o sábado foi instituído para celebrar o memorial daquela primeira criação. Já na segunda criação, não o vemos mais como memorial. E sim, eu digo última criação, segunda última, e sim o próprio Cristo memorial. E tudo converge para Cristo, para Ele, né? Nele, para Ele, por Ele. Então, ó, olha uma pergunta. Você não acha estranho o sabatista, que é com respeito, é questão doutrinária, você não acha estranho os sabatistas falarem de algo que julgam tão importante, tão vital para a vida cristã, e isso não ser nem um pouco valorizado na nova criação? Ó, me mostra um só texto do Novo Testamento, ou seja, na nova criação em Cristo, pega do Mateus, de Mateus até o final. Não há uma ordem sobre o sábado, um ordenamento. Você vai ver fartura na antiga aliança. Lembra do meu sábado. Guarda o meu sábado. Diz assim, e quem fizer alguma coisa morre. E junto a isso, ele falou de outros mandamentos que foram repetidos. Né? Foram honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. São claros. Honre teu pai e tua mãe, está escrito no Novo Testamento, que é o mandamento com promessa e tudo, para que os teus dias sejam prolongados na terra. É claro, são claros, e o sábado não tem. Então, ó, não é como alguém diz que o sábado está esquecido, é que ele não é mais o memorial da nova criação. Ó. Além de não ter nenhum mandamento quanto ao sábado no Novo Testamento, ainda temos Paulo ensinando a igreja do Senhor a não guardar, ou seja, a não ter dia algum especial. Aí, está aqui, ó, esse texto de Colossenses 2, 16, 17, que alguém faz, aqui no meu estado, o povo gosta de dizer assim, das tripas o coração, se esforça, para negar isso aqui, para dizer que Paulo não está falando que não é para se guardar o sábado. O texto é claríssimo, não tem como, né? Eu vou te provar aqui mais uma vez, não tem como. Se fosse tão importante, Paulo estaria dizendo, olha gente, e não esqueçam do sábado.
E não esqueça do sétimo dia. Santifiquem, olha, não há, pelo contrário, é o que ele vai dizer, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sombra, é uma sombra. Se ponha de pé e olhe uma sombra. Se alguém não te olhado, tiver tipo assim, mais ou menos uma parede, uma coisa te impedindo ele olhar a sombra, ele vai entender que tem alguém ali. É a sombra de algo, de uma realidade. Essa realidade era Cristo, ele apontava para uma realidade. Mas que coisa clara, e alguém ainda não consegue perceber. E começa, eu chamo de delirar, com todo respeito, tentando, e aí eu vou te mostrar. E veja, alguém diz assim, não, mas aqui é sábados. Claro, porque é todo sábado. Só um mês tem 4. Como tem 4 domingos, né? São 4 semanas, né? Sábados, porque eles são repetidos, né? Só um, né? Então, olha aí, ó. Olha o texto que eu falei de Gálatas 4, 10 e 11. Ó, o que Paulo vai dizer. Não há um texto, Paulo, mandando guardado aquela ênfase, aquele valor ao sábado, como na antiga aliança. Olha o que ele vai dizer aos Gálatas. 4, 10 e 11. Guardai os dias. Vocês guardam dias? E meses, e tempos e anos? Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Ou seja, se vocês estão, eu trabalhei em vão, vocês não entenderam ainda. Isso aqui que nós estamos falando, e muito mais profundo, né? Deve ser cobrado mais eles, porque eles eram, Paulo era um mestre, né? Eu não sou, né? Então, vamos lá, ó. Então, eu estou só mostrando aqui esse texto, o primeiro texto de Colossenses 2,16, que alguém diz assim, mas é sábados no plural, né? Ali não é o sábado da semana que Paulo está dizendo que o sábado, ninguém te julgue por causa de sábado, porque ele é sombra. Sábado, dia de festa, lua nova, as festas pequenas, as festas grandes, todas eram sombras. E olha, tá aqui, ó, olha aqui, ó, Colossenses 2,16. Na Maior Word que tem o dicionário de Strong, o dicionário do grego, olha a palavra no original para sábado, olha lá em cima, olha o ponteiro do mouse. Ninguém vos julgue pelo comer, tal, nem por causa dos sábados. Esse sábado é sabaton. Ah, mas sábado é no plural, pode não ser sábado da semana, para ninguém te julgar, que esse sábado era uma sombra, apontava para alguma coisa no futuro. Sabaton. Aí eu peguei aqui um texto de Mateus 2, 12 e 8, quando acusaram Jesus, ó. Falando de Jesus, né, que ele não guardava o sábado, os discípulos estavam lá trabalhando de sábado, aqui, ó. Jesus diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa palavra sábado no original, olha o que ela vai ser. Tem diferença da outra lá? Olha o outro texto aqui, ó, Lucas 4,16, que alguém já me disse que Jesus, né, que aqui Jesus está mandando guardar sábado. Não, ele era judeu e, portanto, ele precisava cumprir todo o mandamento. Mas aí Gálatas 4 também vai dizer que ele nasceu sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Portanto, ele submeteu a lei toda, né? Mas para resgatar os que estavam debaixo da lei. E aí iniciar uma nova criação, ok? E olha esse sábado lá, olha o que diz o texto. Ó. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. Não está falando de dia de sábado. Segundo o seu costume na sinagoga. É o dia do sábado. Olha como é no original. Sabaton. Está aqui, ó. Só comer um pouquinho do N. Olha a diferença do sábado de Colossenses 2,16, que Paulo diz que é para ninguém julgar e ainda diz que ele é sombra. Não tem diferença nenhuma. É o mesmo dia. Jesus está indo na sinagoga, Paulo ia, porque era a ocasião onde eles encontravam os judeus reunidos e iam pregar. Paulo não guardou sábado. Paulo não guardou sábado. Quem disser, está delirando, forçando, não há um texto. Porque olha o que ele diz, ninguém te julgue por causa da guarda do sábado. Olha aí, ó. Está aqui o texto, olha aí, ó. O texto, conforme demonstrado nos originais, eu mostrei agorinha, é o mesmo usado para o dia de sábado, como o dia da semana. Se Paulo afirma que nenhum cristão pode ser julgado por não guardar o dia de sábado, ele está dizendo que o cristão não comete pecado ao deixar de guardar o sábado. Isso é claro, o texto aqui. Aí alguém pode delirar, não, mas é porque não sei o que, aí usa não sei o que, o original está lá, é o mesmo original. Paulo ainda afirma que o sábado, bem como as festas que ele cita lá, eram sombras de uma realidade que viria, que é Cristo, sombra. Adão é uma figura, o sábado, uma sombra, uma figura também, uma representação. Sombras são representações de realidades. Então, o sábado da antiga aliança representava, apontava
para uma realidade futura, que já se manifestou, que é Cristo. Por isso que não vemos na nova aliança, na nova criação, a partir da nova aliança, tanto os evangelhos, como todas as cartas doutrinárias, as orientações para a igreja, os ensinos para a igreja, a doutrina apostólica, não tem nenhuma ênfase e nenhum mandamento de guarda de sábado. Você vai ver Hebreus 4 falando resta aí do descanso, que não tem nada a ver com guarda de sábado e nem mandamento. Porque mandamento é guardem, guardai, lembrai, sob pena de. E aqui não tem, é claro isso na nova aliança. E por quê? Porque o sábado foi um memorial da antiga aliança. Então, portanto, o sábado vigorou por todo o tempo da criação, da primeira criação. Não só para os israelitas o sábado era um sinal de aliança perpétua, mas para o homem da primeira criação, para todos. Tanto é claro que Deus vai dar ênfase a Israel, guarda, um sábado era um sinal, está escrito aí, era um sinal de aliança perpétua, mas era para o mundo é que não conhecia a lei, mas veja que a lei vai dizer o quê, né? Nos mandamentos, você vai ler o Antigo Testamento, que quando um judeu, um israelita, ou um hebreu, judeu, israelita, judeu, recebia um escravo na sua casa, comprava, ele era recebido e iniciado nos costumes, circuncisão e tudo, né? E deveria guardar também. Então era para o mundo, na verdade, mas quem conhecia a lei era Israel. Então era um sinal de aliança perpétua. Aí alguém diz assim, olha aí, perpétua, como é, pastor Jorge, que acabou ser um sinal de aliança perpétua? Você disse que era um sinal para a antiga criação. Entender que nós morremos. Mas eu vou te explicar essa palavra perpétua, mas entender que nós morremos com Cristo, para com Ele ressuscitarmos. A morte, e Paulo chega a dizer, né, que a mulher está presa à lei do marido enquanto este vive. Morreu, acabou. Há muito simbolismo sobre o testamento, né? Vale enquanto... Então tem muito, mas eu quero trazer o sentido dessa palavra perpétua que alguém confunde, não entende o que a Bíblia quer dizer. Olha lá, entre mim, Êxodo 31:17, entre mim e os filhos de Israel, falando do sábado, será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se, né? Descansou lá. Aqui é um sinal de aliança perpétua. Eu vou te explicar o sentido dessa palavra perpétua. Bom, se é perpétua, pastor, então vai continuar. Pelo menos para o israelita. Está dizendo, entre mim e os filhos de Israel. Aliança perpétua. É lógico, a gente vai ver assim, né? Mas calma, a Escritura vai mostrar aqui alguma coisa. Concerto perpétuo. O que é esse concerto perpétuo? Aliança perpétua que Deus está falando. Ok? Vamos entender. Tá aqui, eu só repeti o texto. Me explica isso aqui. Quando Deus fez a aliança com Abraão da circuncisão, Gênesis 17:13, olha o que Deus vai dizer. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, Abraão, e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Então, tal como o sábado, se nós entendermos assim, será um concerto perpétuo para Israel. Nunca eles vão deixar, nem depois que aceitar Jesus, nada. Então, também a circuncisão não, né? Mas olha o que Paulo vai dizer. Gálatas 6:15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que vale para Deus é ser uma nova criatura. Isso tudo também apontava para uma realidade, eram sombras. Nós vamos falar da palavra perpétua, até a circuncisão, conforme o texto, no qual também estáis circuncidados no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, né? Lá, literalmente, a carne do prepúcio, mas pela circuncisão de Cristo, apontava para Cristo, no coração. Vou ler esse texto aqui que eu não li direito, no qual também vocês estão circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne. Ou seja, vocês, para a igreja, vocês estão circuncidados, não, a carne do prepúcio, lá do pinto do meninozinho de 8 dias, não, mas pela circuncisão de Cristo no coração. A circuncisão também apontava para uma realidade, era sombra também, né? E aqui diz que ela é perpétua. E por que ela diz que é perpétua? Mas tem outro, veja que a circuncisão da carne era sombra, como o sábado e Adão.
Adão figura, sábado sombra e a circuncisão no coração. Ninguém ia cortar pedaço de coração. Ela apontava para uma realidade. Então, olha esse texto aí para a gente encerrar a história lá da questão de perpétua da palavra. Ó. Se você ler esse texto todo, para a gente ganhar tempo aqui, você dá um pause e lê, você vai ver aí. Ó. E farei que seja um objeto de espanto e de assobio e de perpétua desolação. Está falando aqui de Jerusalém. Então quer dizer que Jerusalém ficou desolada perpetuamente? Quanto tempo Deus falou por boca do profeta Jeremias que ia demorar a desolação de Jerusalém? 70 anos. Mas aqui ele diz, perpétuas desolações. Mas ele mesmo profetiza que eram só 70 anos. E outra, e se falar das destruições futuras, ó, há promessas de que Jerusalém será a cidade do grande rei, totalmente reedificada e abençoada, e não haverá desolações perpétuas. E por que a palavra perpétua? Porque, ó, na verdade, a palavra hebraica para perpétua lá, ou sempre, dependendo da tua versão, é essa aqui, que eu não sei pronunciar. Eu consulto porque tem um material, mas eu não sei, não entendo. Ou lã. Essa é a palavra. Você pode olhar lá. Sinal perpétuo do sábado, da circuncisão, da desolação de Jerusalém. Perpétuo, ou lã. E pode significar longo tempo ou longa duração. Perpétuo, para sempre, ou mesmo eterno. Depende do contexto. Não quer dizer que ela é perpétua para sempre, não. Depende do contexto. E aqueles contexto dos textos que eu citei do sábado e tudo, não é perpétuo em que sentido? Olha lá. Ó. Porque a visão de Deus é diferente da visão do homem. Olha lá. Ó. O escritor bíblico, sendo guiado pelo Espírito, mostra que Deus nunca faz uma aliança com o homem pensando em quebrá-la. É perpétua para ele. Para a mente do Senhor, aquilo que ele prometeu e deu é para sempre. Por que não continua para sempre? Porque o homem anula o conserto. Ó. Porém, o homem sempre quebra, anula. Daí o eterno Deus, por sua misericórdia, estabelecer algo novo. E aquilo ali, ele desmancha. Porque o homem quebrou, anulando o antigo para ter o homem de volta. Isso é a misericórdia de Deus, né? O sábado foi um sinal, um memorial da primeira criação, onde Adão foi o primeiro homem. No sábado, a humanidade lembraria de sua origem, de onde veio, de como o Eterno o criou e o abençoou. Esse memorial não lembra mais tanta coisa boa. Por quê? Porque o homem caiu, estragou tudo, virou um caos. A criação virou um caos. Temos agora um novo memorial da nova criação, que é Cristo, para onde tudo aponta. Olha esse texto aí como é lindo, ó. Paulo escrevendo para Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, o evangelho que o Senhor Jesus deu para ele pregar. Na antiga aliança, lembra-te do dia do sábado. Aqui, lembra-te de Jesus Cristo. Ele é o nosso memorial. E aí, eu já quero encerrar sobre o domingo. Vamos lá? Olá, eu dei uma parada aqui para tomar uma água e renovar o tempo. Eu já vou fechar aqui com a questão do domingo. Por que eu vou falar do domingo, já que o assunto é sábado? Porque você já ouviu alguém dizer por aí, com certeza, que quem determinou a guarda do domingo foi o imperador Constantino, portanto ele é pagão, é a marca da besta, é o dia da besta, é tanta coisa que se fala. Eles vão ver um pouco o que é o domingo e se ele aparece nas Escrituras. Mas logo te digo, não há nenhum dia determinado como guarda, um dia santificado, separado pelas Escrituras do Novo Testamento para o cristão, para a nova criatura. Que volto a dizer, o cristão, a igreja ela é formada de gentio e judeu. Então, isso aqui tudo se aplica ao judeu. O sábado não é mais o dia santo, nem para a igreja, nem para o gentio e nem para o judeu. O plano de Deus, da nova criatura, não tem mais o sábado como memorial. E também não é o domingo. Mas eu vou te mostrar como o domingo aparece nas páginas das Escrituras do Novo Testamento. Olha lá. Não foi imperador algum que mudou o dia de adoração de sábado para domingo. A igreja dos primeiros dias adorava todos os dias, santificada e dedicada ao Senhor, tinha sede e o buscava incessantemente. A igreja, olha os textos, Atos 2, 46.
e perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todos os dias. Olha o que vai dizer Atos 5,42. 2 registros. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus é o Cristo. Todos os dias. Templo e casa em casa. Por quê? Porque as igrejas estavam iniciando nas casas. Casa da irmã Maria, casa da irmã Joana, casa de... Aí nascia ali o núcleo, os apóstolos saíram pregando. No templo, nos pórticos, como os mestres iam, como eles aprenderam com Jesus, e as igrejas florescendo. Todos os dias, não eram só no sábado. Alguém diz, mas Paulo guardava o sábado porque apareceria indo para a sinagoga no sábado. Pregar não era para congregar e cumprir como parte de lei. Pregar, pode ver, todo o texto ele ia para pregar. Até que ele deixou de ir, que disse, de hoje em diante eu largo minha mão por vocês, porque eram só perseguindo ele. Isso é outra história, né? Mas vamos lá, ó. O processo de abandono do sábado pela igreja primitiva, a igreja do Senhor, foi espontâneo. O domingo lembrava o dia da ressurreição de Cristo. E este memorial era mais vivo e mais relevante na mente dos discípulos da nova criação. Aos poucos a igreja foi deixando o memorial do sábado, memorial da antiga, e aparece mais registro das reuniões aos domingos da igreja. O primeiro dia da semana, onde era possível ver mais discípulos reunidos. E vou te mostrar aqui, me acompanhe aqui que você vai ver. Ninguém instituiu, nem imperador, nem coisa alguma, nem papa, nem ninguém. Até porque para a igreja de Jesus o importante é adorar todos os dias. Não posso hoje, vou amanhã. Se posso hoje e amanhã, vou hoje e amanhã. Não há mandamento algum sobre guarda de dia. Foi o que Paulo disse aos Gálatas. Já mostrei esse texto, vou mostrar de novo, né? Ele diz isso também em Romanos 14 também, quando se trata dos fracos na fé. Uns fazem diferença de dias, outros têm igual todos os dias. Preste atenção, se fosse tão importante, Paulo não iria jamais falar uma coisa dessa, né? Se fosse importante a guarda do sábado, ele dizia, olha, santifiquem o sábado. Ele jamais ia dizer isso aqui, Colossenses 2,16, Gálatas 4, 10 e 11, e o outro texto também, conforme a gente vê eu acabei de falar de Romanos 14, né? Então tá aqui, Paulo é quem diz, né? E no primeiro dia da semana, olha esse texto de Atos 27, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos a partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Que dia era? Primeiro dia da semana. Reunião dos discípulos. Aqui não é sinagoga ao sábado, que não. Reunião dos discípulos e prolongou. Por que dá ênfase? Porque era o dia em que eles mais se reuniam. Era possível ver cristãos reunidos. Porque aquele dia era um memorial da ressurreição daquele que foi o cabeça da nova criação. Ok? Tá aí esse texto aí, ó, interessante, depois você lê, estude com calma, ó. Quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Paulo está dizendo assim, ó, primeiro dia da semana, lá na reunião, junta, que quando eu passar lá, ele sabia que era o dia que tinha mais cristãos reunidos. Tem nada a ver. Não, porque sábado está todo mundo parado, os irmãos estão adorando, aí não pode, nada a ver. Reunião de cristão aqui, ó. E Paulo dando ênfase, ó. Olha esse outro texto aqui, ó. Os discípulos reunidos. Irmão, isso aqui não é à toa, não, registro. Ó. Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse. Primeiro dia da semana, eles estavam reunidos, Jesus apareceu no meio. Olha aí, ó, o que vai acontecer. 8 dias depois, maneira dos judeus de contar, no mesmo dia da outra semana, também o primeiro dia da outra semana, ó, outra vez estavam reunidos no primeiro dia da semana. Não foi só porque ele ressuscitou no primeiro dia, eles estão lá reunidos porque ele ressuscitou hoje, não. 8 dias eles estão lá reunidos, olha a ênfase, né? Olha aqui. E aí eu considero aqui, algumas coisas para encerrar. Jesus nunca ordenou a guarda do sábado, nunca. E se fosse pecado não guardar, jamais Jesus deixaria de nos advertir com veemência, como nos advertiu de tantas outras coisas. Nem Paulo ou qualquer dos escritores bíblicos do Novo Testamento ordenou a guarda do sábado. E de nenhum dia, e nem guardar um sábado. É falácia.
É delírio que Paulo guardou, tentar forçar. Não é. Ele era judeu? Era, mas não guardava, era nova criatura. Ele ia pregar para judeu. Quando não tinha sinagoga como em Filipe, ele ia para a beira da praia, onde tinha umas mulheres reunidas. E ele ia e pregava, mas não guardava sábado. Um mandamento tão importante assim para os sabatistas, porque Jesus e os seus apóstolos não deram tal importância. Mas o sábado, olha aqui, continua sendo um memorial para os que permanecem restritos à primeira criação, tendo por pai Adão. Agora somos de Cristo, o último Adão. E ele é o nosso sábado, nossa santificação, nossa celebração, nosso memorial, nossa alegria, nosso tudo. Fim. Comente aí, tem muito mais coisas eu posso te ajudar. E aqui é com respeito aos que são sabatistas e pensam diferente, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre no seu amor.